Jesus cura. Foi isso que a esposa do pastor Eliseu Rodrigues disse para ele, quando ela descobriu uma enfermidade no seu corpo. Meus irmãos, assistam esse vídeo comigo até o final. Depois não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho das notificações. É de suma importância que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assista comigo até o final e seja impactado. Tenho visto isso na vida da minha esposa. Ela deu um caroço no seio. E aí foi ao médico e o médico disse: sim, você está com caroço no seio. E a preocupação maior foi sobre a malignidade. Aí quando ela saiu da clínica, eu disse: tirar. Ela disse: Jesus cura. Eu disse: se fosse para curar, já tinha curado. Tirar. Ela disse: Jesus cura. Eu disse: você tem plano de saúde? Se não tivesse, Jesus curaria. Mas você tem plano de saúde? Tirar. Ela insistiu: Jesus cura. Eu disse: você tem condições de pagar para tirar. Você vende mais livro que eu. Aqui, ó, livro meu aqui, ó. Mas da Luana já acabou. Essas irmãs idólatras. Eu falei: você tem condições de tirar. Se não tivesse, necessitaria de milagre. Aí eu quis pregar para ela, pastor Lázaro. Eu falei assim, ó: toda providência é divina, ainda que não seja milagrosa. Você está parecendo um crente imaturo. Tudo é milagre, tudo é milagre, tudo é milagre. Vai tirar. Eu vou descer lá agora e marcar com o doutor que vai arrancar. Jesus cura. Se fosse para curar, já tinha curado. E você não nasceu com isso. Então arranca logo, pelo amor de Deus. O pastor pregador que prega sobre fé desesperado. E a Luana: Jesus cura. Ela espera. Ela pega o papel lá, aquela pasta que o doutor deu, me deixa na igreja. E eu com raiva deixei. Eu aqui dentro, insubmissa. E deixei ela na igreja. E fui buscar as crianças. E ela foi para o púlpito da igreja. E começou a colocar canções e orar. Orou e demorou. E falou para eu ir buscá-la à noite. Eu fui buscá-la. No outro dia, em silêncio, ela chamou a mãe, porque o marido estava incrédulo. Aí chamou a mãe para ir fazer exames. E à tarde conseguiu ir no mesmo doutor e fez outro exame. E a minha sogra e a Luana testemunham que o doutor perguntou: onde você foi? Onde você esteve? Que tão rapidamente não tem mais nada aqui. E a resposta da Luana foi: eu fui orar na igreja. Tu sabe o que ela fez? Quem é casado sabe que a mulher sai pirraçar. Meu bem, vem me buscar aqui. Aí eu fui buscá-la. Quando eu chego, quando ela entra do carro, ela pega a pasta assim, ó, e mete no meu colo. Jesus cura. Glória a Deus. Eu não tenho esse dom, irmão. Dom da fé? Eu não, estou buscando. Porque eu acho que é pela teologia, ou pelas polêmicas, ou pelas perseguições dos netcrentes, não sei. Mas eu não consigo ter essa audácia que na igreja parece acontecer mais entre as mulheres, porque elas oram mais do que nós. E declaram com fé. E acontece. Deus tem dado esse dom a muitos irmãos. O dom da fé, que conseguem falar. Por isso o salmista Davi disse e Paulo disse: cri, por isso falei, porque essa fé nos faz falar. Ele ainda diz: a outro pelo mesmo Espírito os dons, no plural, de curar. Não é dom de cura, é o único dom
categorizado no plural, dons de curar. Por que dons de curar? Porque os crentes estavam sendo curados de suas enfermidades, mas não por uma pessoa. Muitos crentes orando na igreja por curas, então não tinha o curandeiro da igreja. São dons de curar na igreja. Algumas dessas pessoas com esse dom poderiam, pela graça do Senhor, curar algumas doenças específicas ou variedades de doenças em vários momentos. Dons de curar, métodos diferentes usados por Deus, dando direção a quem tem esse dom para que as pessoas sejam curadas. Esse é o dom que revela o poder de Deus sobre a enfermidade. Versículo 10, há outro, a operação de maravilhas, ou dom de poderes, ou milagres. Na operação de maravilhas nós temos curas extraordinárias, mas na operação de maravilhas também temos a expulsão de demônios, é uma maravilha. Poder sobre a natureza. Já ouvi relatos de missionários orando para Jesus acalmar a tempestade. Já vi, como é o nome daquele negócio que vem rodando, jogando lixo assim, rodando um lixo? Redemoinho, né? Vem destruindo tudo. Eu morava na casa do irmão Erasmo e irmã Glória em Brasília, e vinha destruindo tudo, quebrando tudo, muito barro, muito lixo. A irmã Glória estendeu a mão e disse: em nome de Jesus eu te repreendo. O negócio desfez na mesma hora. Dons de poder sobre a natureza. Já vi crente meia hora expulsando demônio, suando, sai, não sai é nada. E tem outros crentes que quando o capeta pega alguém, a pessoa faz assim, vaza, evita. Mas tem crente que parece que caça demônio, né? Mas quem tem o dom de maravilha, irmão, põe a mão e não fica entrevistando o demônio. Imagina, irmão, o diabo está oprimindo aquela pessoa, encolhendo o corpo daquela pessoa, fazendo-a contorcer. E o cara lá fala: onde foi feito? Qual cemitério? Quanto que foi pago? Vai entrevistar mentiroso, irmão? Só um mentiroso entrevista outro mentiroso, irmão. Demônio é para ser expulso no nome de Jesus e acabou, irmão. Dom de maravilhas, expulsar enfermidades e demônios. Paulo continua: há outro, o dom de profecia. Esse dom, em 1 Coríntios 12, não é ensino. Repito, não é ensino. Se alguma mensagem é fruto de uma reflexão consciente sobre o texto da Escritura, contendo uma interpretação da Escritura e tendo aplicação para a vida, isso não é profecia, isso é ensino. Eu preparei o esboço, eu li o texto, agora estou transmitindo a vocês o que eu estudei, o que eu pesquisei. Isso não é uma profecia, é um ensino da palavra de Deus. Mas se uma mensagem é um relato que de repente Deus traz à minha consciência, aí trata-se de uma profecia. E enquanto eu estou pregando, isso pode ser mesclado. Spurgeon já pregou e no meio da pregação liberou profecia. Existem momentos que o pregador está pregando, como eu disse na introdução, e uma parte da aplicação, Deus trouxe repentinamente uma mensagem à sua consciência e Ele liberou aquela palavra. Aí nós tivemos o ensino misturado com profecia. O dom de profecia fluindo na igreja. A pregação pode ser momentaneamente interrompida, não por outrem, mas a explicação do texto pode ser interrompida por uma mensagem que Deus traz ao meu coração, e o pregador diz:
eu estou sentindo de fazer isso, o Espírito Santo me direciona a isso. Já houve momentos que eu estive pregando, que eu fiz o apelo no meio da mensagem, porque o Espírito me deu a direção, que se eu não fizesse o apelo no meio da mensagem, as pessoas sairiam. Pastor Osiel Gomes pregando no congresso da UMADEB, agora no feriado do carnaval, 5, 7 minutos de pregação sobre missões. Ele disse: vem aqui na frente agora quem está com desejo de fazer missões. E os jovens foram à frente com o desejo de serem cheios do Espírito Santo para fazerem missões. Foi uma profecia liberada sobre aquele ambiente de que Deus estaria levantando profetas naquele lugar para ganhar as nações. Ou seja, Deus é soberano na prática dos dons, e o pregador pode liberar uma palavra profética desde que essa palavra venha da parte de Deus. Perceba, irmão, que a Bíblia não anula o dom de profecia, ela coloca o dom de profecia no seu devido lugar. Eu anotei aqui, Lucas 1. Maria, José não consultaram nenhuma escritura para conhecer o plano da encarnação. Foi uma revelação, foi uma presença do anjo do Senhor que lhe deu aquela mensagem. Para se enxergar um anjo do Senhor, há um tipo de contato espiritual, uma visão espiritual, uma sensibilidade espiritual. Atos 9 foi através de uma visão que Ananias sabia onde Paulo estava e que deveria orar por Paulo. Atos 10 foi através de uma visão que Pedro descobriu que deveria levar a vontade do Senhor a Cornélio. Gálatas 2 não foi por alguma escritura que Paulo discerniu que deveria pregar ou subir a Jerusalém. Ele diz, foi através de uma visão. Não foi através de nenhum livro poético, profético ou pentateuco que Paulo descobriu que deveria atravessar a Macedônia e pregar. Foi através de uma visão. E Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, diz que recebeu visões que aos homens não era lícito contar. Como eu já disse no início, nem toda mensagem que você recebe de Deus é para falar, é para orar. Primeiro, porque nem sempre você vai conseguir falar de modo completo. Segundo, talvez quem te escute não entenda o que é que você está dizendo ou o que Deus estava querendo dizer. O dom é perfeito, o dotado é imperfeito, a transmissão pode ser imperfeita. Devemos ter cuidado. Então, a Bíblia anula o dom de profecia? Não, mas coloca no seu devido lugar, tem seu valor na hora certa. Se de fato o Espírito Santo está dando aquela profecia, qual é o local da profecia? É que ela tem menos autoridade que as Escrituras. A profecia deve ser falada de tal modo que a igreja discirna, que a igreja abra a Bíblia para que essa profecia seja analisada conforme as Escrituras. Por que tem gente que só gosta de profetizar no pé do ouvido? Por que tem gente que só gosta de profetizar de casa em casa e não na igreja, como no contexto de profecia aqui era para que a igreja ouvisse e fosse edificada? Porque os mestres não vão deixar passar qualquer coisa, porque os pastores vão analisar as profecias à luz das Escrituras. Por que eles vão para a live do TikTok pedir pix e ficar liberando profecia? Porque lá dificilmente alguém vai confrontá-lo, dificilmente alguém vai abrir as Escrituras. A profecia não tem a mesma autoridade das Escrituras. 1 Timóteo 4, versículo 11, 1 Timóteo 6, versículo 2, Paulo não mandou Timóteo profetizar a igreja, mas ele disse que ele deveria ensinar a igreja com as instruções que ele recebeu de Paulo. 2 Tessalonicenses 2,15, Paulo manda a igreja se manter firme nas tradições que foram ensinadas por Paulo e não profetizadas. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 5, Tito capítulo 1, versículo 9, não está escrito que o trabalho do ancião da igreja é profetizar, nem mesmo diz que ele deve ser apto para profetizar.
está escrito que o trabalho do ancião, do presbítero, do mestre e do pastor é ensinar as Escrituras, é estudar e pregar a palavra. A profecia pode vir de repente, quando Deus quer, em algum momento específico, para necessidade específica. Não essa regra de culto diário que tem em algumas igrejas, todo culto profecia, todo culto profecia. E se aquele cara pega no microfone, pode ter certeza que vai ter profecia. E aí nós temos crentes viciados, bebês que pensam que igreja é berçário e Jesus é babá, porque eles nunca têm uma profundidade bíblica para ter a paz de Cristo guiando sua vida. Tem que ter um mantinho de um profeta, tem que ter um mantinho de uma profetia da canela do fogo, para ver se ele ou ela tem uma direção para a vida. E a Bíblia está empoeirando na sua casa, a Bíblia está no porta-mala do seu carro, e os pastores estão cada vez mais empolgados, falsos pastores na realidade, empolgados com esse falso exercício dos dons. 1 Timóteo 4,16, em sua função de líder, Timóteo deve atentar para a doutrina, pregar, ensinar. Então as Escrituras não anulam as profecias, as Escrituras colocam as profecias no seu devido lugar. Se Deus quiser falar uma palavra repentina, Ele fala, mas o normal, o natural, o melhor e o mais profundo para nós é abrir as Escrituras, estudar as Escrituras, porque ela é a eterna palavra de Deus.